Olá, eu sou a Emanuele Lopes e eu vou apresentar para vocês um conteúdo que é muito importante e bem cobrado nas provas do Enem. Hoje nós vamos falar sobre estatística e conforme o decorrer da aula eu vou estar direcionando este conteúdo e algumas dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Então aqui nós vamos ver o que é estatística, onde ela se aplica e as suas propriedades e atribuições da matemática, principalmente no Enem, tá? Então, seguindo, o que falar sobre estatística, né? Antes de iniciarmos em si o próprio conteúdo, eu trouxe para vocês aqui o que seria, basicamente, o que vem ser a estatística, principalmente no nosso cotidiano. Então, a estatística, primeiramente, ela está ligada a uma coleta de dados. Ali eu vou coletar dados e informações de alguma coisa, geralmente alguma pesquisa que eu estou fazendo, tá? E também dessa coleta de dados eu vou analisar, vou fazer essa análise e, por fim, a interpretação desses dados, tá bom? E a estatística, de forma geral, também ela está aplicada nas finanças, né? Onde eu encontro no dia a dia a estatística das finanças ali no setor financeiro, por exemplo, rendimento, faturamento de uma empresa, eu vou fazer uma comparação ali. Também se aplica a estudos climáticos, tá? Nós podemos ver isso. E de forma geral, a estatística ela tem o intuito de levantar dados de determinado fenômeno, como eu já falei para vocês. E no Enem, como é cobrado o conteúdo de estatística no Enem? No Enem, a estatística ela vem muito, é algo bem comum que nós podemos perceber nas provas do Enem, na interpretação de gráficos e tabelas, cálculos de medidas estatísticas e análise de dados, tá bom? No Enem sempre é cobrado, gente, o que a gente pode perceber muito é gráficos e tabelas. Sempre vem algo bem característico do Enem, vir gráficos e tabelas, principalmente para fazer a interpretação, né? E você interpretar esses dados, essa tabela que é favorecida, ali já te dá uma resposta correta. Muitos itens é apenas para interpretar esses gráficos. E nós vamos falar desses gráficos, alguns tipos de gráficos, e durante a nossa aula, tá bom? Todos aplicados ao exame, tá? Então, aqui eu trouxe um pequeno sumário, um guia sobre o que nós vamos estudar aqui em estatística. Nós vamos falar sobre população e amostra, que nós vamos diferenciar esses termos, o que vem ser a população, o que vem ser a amostra, o que é diferente e como ela está dentro da estatística, tá bom? Também nós vamos falar das frequências absoluta, frequência relativa e a frequência total. São tópicos importantes também dentro da estatística, tá bom? Também nós vamos falar sobre gráficos, como eu já havia citado para vocês. Aqui eu vou apresentar os tipos de gráficos que nós temos, como os gráficos de setores, gráficos de colunas e barras e os gráficos de linhas. Essa parte é bem importante, como eu já falei, as questões vêm muito acompanhadas desses gráficos, né? E aqui eu vou estar apresentando esses gráficos, esses diferentes tipos de gráficos para vocês, tá bom? Aqui também nós vamos falar sobre as medidas de tendência central, que sempre é cobrado também. Aqui nós vamos abordar sobre média aritmética, a média ponderada, moda e mediana, tá bom? E por fim nós vamos falar das medidas de dispersão. E dentro desse tópico nós vamos falar sobre desvio absoluto médio, variância e desvio padrão, certo? Então vamos agora dar início de fato ao nosso conteúdo, E inicialmente, como já havia mostrado para vocês, nós vamos falar sobre população e amostra, tá bom? O que é a população? E por que ela é diferente de amostra? É isso que nós vamos ver agora. Então, conceituando aqui, a população é um conjunto completo de todos os elementos que estão sendo estudados. Ali eu tenho um grupo, seja de pessoas, de animais, de qualquer que tem a ver, o meu público-alvo, por exemplo, da minha pesquisa. Essa é a minha população, é a totalidade ali
do que eu estou pesquisando, do que eu quero saber, né, desse grupo de pessoas. Então, a população é esse conjunto completo de dados. É um grupo de interesse que se deseja descrever ou acerca do qual se deseja tirar conclusões. Como eu estava falando, a totalidade de pessoas, animais, plantas ou objetos da qual se podem recolher dados. Bom, se a população é todo esse meu grupo de pessoas, e o que vem ser a amostra? A amostra é uma porção selecionada dessa população, um grupo pequeno dentro da população que nos permite tirar conclusões da população sem ter a necessidade de entrevistar a todos. Olha só, a população é todo aquele grupão lá que, por exemplo, 100 pessoas ali que vai fazer parte da minha pesquisa. E eu tiro ali uma pequena parte desse grupo e já é uma amostra suficiente que eu já posso ali, já me permite tirar algumas conclusões sem a necessidade de entrevistar a todos, conforme aqui o nosso conceito, tá? Isso vem ser população e amostra, essa é a diferença, tá? A amostra a gente até lembra ali de uma pequena parte, por exemplo, você quer comprar um perfume, mas você queria sentir o cheiro antes. Então, antes de você comprar o produto, você pode sentir ali o cheirinho do perfume pela amostra, né? Então, é mais ou menos assim que funciona essa relação de população e amostra, tá bom? Dentro da estatística. E aqui eu trouxe uma imagem só para vocês verem a população, né? Esse grupo aqui, total de pessoas, nesse caso, e a amostra é um pequeno grupo aqui dentro dessa população. Tá bom? E é isso, essa que é a diferença entre população e amostra, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre as frequências, tá? Dentro das frequências, nós vamos falar sobre a frequência absoluta, vamos falar sobre a frequência relativa e a frequência total, tá bom? E eu caracterizei aqui a frequência absoluta como FA, a frequência relativa como FR, e a frequência total como FT, porque nós vamos precisar construir uma tabela com essas informações que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Essa tabela de frequências, e nós vamos utilizar esses termos aqui para identificar a frequência absoluta, relativa e a total, certo? Então vamos lá agora conceituar, primeiramente, frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? A frequência absoluta é o número de vezes que um mesmo elemento se repetiu em um conjunto de dados. Por exemplo, aqui, nós vamos construir uma tabela que eu vou mostrar para vocês, e ali nós temos a nota de alunos. Então, eu vou avaliar quantos alunos tiraram a mesma nota. Então, a frequência absoluta é isso, é o número de vezes que um valor da variável é citado. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa para saber as cores que as pessoas mais gostam. Por exemplo, entre a cor amarelo, vermelho e azul. 5 pessoas escolheram a cor amarela. Então, a frequência absoluta são o número de vezes que esse valor, no caso, foi citado, que esse valor se repetiu dentro da minha pesquisa, no caso desse meu conjunto de dados, tá? Seguindo, eu tenho o total, no caso, a frequência total, que é a soma das frequências absolutas. Por exemplo, se foram 5 pessoas que gostaram de amarelo, 2 pessoas de azul e 3 de vermelho, eu vou somar todo esse quantitativo de pessoas, no caso da frequência absoluta, e eu vou obter a minha frequência total, tá bom? Eu creio que vai ficar mais entendido quando nós formos fazer a construção da tabela, tá bom? Mas inicialmente é isso. A frequência total é a soma das frequências absolutas, certo? E, por fim, eu tenho a frequência relativa. O que vem ser a frequência relativa? A frequência relativa de um dado é a porcentagem que aquele dado representa em relação a todos os dados coletados. Por exemplo, ali, quantos por cento, por exemplo, foi um grupo de pessoas, mas 5 pessoas escolheram a cor amarelo. E esses 5, ele representa quantos por cento desses dados coletados, né? Dessa minha pesquisa, pode ser dessa minha população ou amostra, tá? E para calcular, precisamos encontrar a frequência absoluta e dividir pelo total dos dados, nesse caso pela
pela frequência total, certo? Então, vamos agora fazer a construção dessa tabela de frequências, tá? E aqui, como eu falei para vocês, eu trouxe um caso em que um caso de notas dos alunos de uma determinada escola, e nós vamos fazer agora eu vou ensinar vocês, vou falar cada tópico correspondente desta tabela, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui as notas desses alunos. Essas notas foram 4, 5, 6, 7 e 8 pontos, tá? E nós temos aqui FA, como eu falei para vocês, a frequência absoluta, FR, que é a frequência relativa, e a frequência total, certo? Então vamos lá. O que vem ser, no caso, a frequência absoluta? Como que eu vou identificar? Como que eu vou inserir a frequência absoluta dentro da construção dessa tabela? Nesse caso aqui, gente, deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Por exemplo, eu tenho essas notas. Nota 4. Quantos alunos tiraram nota 4? Foram 8 alunos. Então, a frequência absoluta, nesse caso na tabela, é igual a 8. E eu tenho aqui a nota 5. Quantos alunos tiraram nota 5? 18 alunos tiraram nota 5. Então, como nós podemos ver, é a frequência com que esses dados se repetem. Por exemplo, 24 alunos tiraram nota 6. Então, a frequência absoluta será 24. 20 alunos tiraram nota 7. 10 alunos tiraram nota 8, tá? Então, a parte de frequência absoluta, ela é dada desta forma, né? Quantas vezes o mesmo dado se repete nesse meu conjunto, né, de informações, desses dados coletados, tá? Seguindo, nós temos a frequência total. E o que vem ser a frequência total? Como foi dito, é a soma das frequências absolutas. Por exemplo, eu vou somar esse total aqui, que eu vou obter esse total de alunos, né? Quantos alunos que fizeram essa prova, ou quantos alunos que eu estou analisando esses dados. Nesse caso aqui, olha, eu vou fazer a soma de 8 mais 18, mais 24, mais 20, mais 10, que será igual a 80. Essa é a minha frequência total, certo? E a frequência relativa? A frequência relativa, no caso, ela vai ser a divisão ali da frequência absoluta pelo total desses dados, nesse caso aqui, 80. Então, eu vou dividir aqui 8, inicialmente eu vou fazer para cada um desses, tá bom? Para cada um desses dados. Nesse caso eu tenho 8, vou dividir pelo 80, né? Que foi pelo total, que é igual a 0,1. A frequência relativa, ela pode ser expressa em porcentagem, então em porcentagem esse 0,1 é igual a 10%, tá? Então 10% dos meus alunos tiraram nota 4, é mais ou menos assim, tá? Nesse caso é assim. Aqui, no caso da próxima frequência relativa que nós vamos encontrar, 18 nós vamos dividir por 80, que é igual a 0,225. E isso representa 22,5%, tá bom? Desse meu total aqui de pessoas, tá bom? E assim sucessivamente, você vai fazendo isso a frequência relativa. Você vai pegar a frequência absoluta e dividir pela frequência total, tá? E nesse caso, 24 dividido por 80 é igual a 0,3 e 0,3 representa 30%, tá? 20 dividido por 80 é igual a 0,25 e isso representa 25% dos meus dados, tá bom? 10 dividido por 8 é igual a 0,125 e isso representa 12,5%. Tá? Nesse caso aqui, toda essa soma tem que ser igual a 100%. Mas por que 100%? Porque aqui 1. Porque esses 80 aqui, ele é o meu total de pessoas. Ele é o meu total de pessoas que participaram no caso, dessa minha pesquisa ou dessa informação aqui que eu estou precisando. Então, esses 80 aqui, eles são 100%. Eles são o meu total, total geral do meu conjunto de dados. Por isso que aqui deve ser a soma de todos esses valores aqui, da igualdade, devem ser igual a 1. E, consequentemente, a porcentagem deve ser igual a 100%, certo? Então, essa foi a parte das frequências e, especificamente, também na tabela de frequências, tá? Bom, agora, prosseguindo com o nosso conteúdo,
Vamos falar agora sobre os gráficos. Vou mostrar aqui para vocês alguns gráficos, as diferenças deles e como eles são cobrados na prova quando nós formos fazer resoluções de questões, tá bom? Então vamos lá. Os gráficos constituem um importante instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. São recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas, tá? É mais frequente mesmo nas pesquisas, principalmente em jornais, quando nós assistimos jornal ou lemos alguma reportagem, quando eles querem fazer uma comparação de quantitativos, uma relação de um ano ou outro, sempre aposto os gráficos, né? E eu vou apresentar para vocês os tipos de gráficos. E o primeiro que eu trago aqui para vocês é o gráfico de setores, né? É uma representação de dados na forma de fatias ou setores circulares, conhecido também como o gráfico de pizzas. Por exemplo, aqui, ó, o gráfico de setores é esse gráfico circular, a qual, por exemplo, aqui eu trouxe essa imagem, porque como, por exemplo, amarelo pode representar um quantitativo da minha pergunta, tá? Esse círculo aqui, gráfico de círculo, ele apresenta também uma forma de 100%, tá? Então, o total dele é 100%. Só que aqui, por exemplo, o amarelo representa uma porcentagem, o verde representa outra porcentagem, aqui o azul, o roxo aqui uma porcentagem um pouco menor. Então, cada fatia dessa aqui, cada cortezinho dentro desse gráfico de setor representa uma porcentagem dentro da minha pesquisa de acordo com o que eu estou fazendo, tá bom? Por exemplo, aqui, olha, eu trouxe esse gráfico aqui. Em vermelho, 60% acharam bom. Então, aqui, olha, esse gráfico, todo ele é 100%. Só que, por exemplo, da minha pesquisa ou da minha aplicação, de algum produto meu, 60% das pessoas que consumiram, que viram, acharam bom. 20% acharam ótimo, 15% acharam regular ali mais ou menos, e 5% acharam ruim. Então, para mostrar para vocês que cada corte, cada fatia desse gráfico de setor representa uma porcentagem no meu total. Por exemplo, aqui, olha, esse gráfico inteiro, ele representa 100%, mas as partições dele me dão uma porcentagem, tá? De acordo com a minha pesquisa, tá? Prosseguindo sobre os gráficos, nós vamos falar agora, vou mostrar para vocês, gráfico de colunas e barras, tá? Gráfico de colunas é uma representação formada por barras verticais. E o gráfico de barras é uma representação com utilização similar ao gráfico de colunas. No entanto, as barras encontram-se na horizontal. Olha lá, tem uma pequena diferença dos gráficos de coluna para gráficos de barras, certo? Aqui, o gráfico de colunas é uma representação formada por barras verticais. Aqui, essas barras elas estão na vertical, tá? Vertical aqui e a horizontal. Só você lembrar ali do plano cartesiano. Na vertical eu tenho na horizontal, perdão, eu tenho o eixo X e na vertical eu tenho o eixo Y, tá? Então, nesse caso aqui, essas barrinhas, elas estão no meu gráfico, quando é um gráfico de colunas, essas barras, elas estão em formas verticais. Por exemplo, aqui, olha, elas estão para cima, né? Vamos para cima, ou estão aqui curtos, certo? E o gráfico de baixo, e nesse caso as barras encontram-se na horizontal. Nesse caso aqui, olha, vertical, horizontal é como se as barras estivessem deitadas, né? Nesse caso aqui, olha, elas estão de lado ali. Aqui a gente consegue ver essas formas, tá? Então essa é a diferença entre o gráfico de colunas e o gráfico de barras, certo? Que é também bem comum nas provas do Enem nós verificarmos esses tipos de gráficos aqui. E eu trouxe aqui um gráfico, um exemplo no caso do IBGE, que eles utilizam na pesquisa deles, aqui a evolução da densidade demográfica. Aqui, olha, esses dados, esse gráfico de colunas está até em forma crescente, 1940, 1950 até 2010, aqui já está
uma densidade bem evoluída, no caso, né? Bem, número de habitantes por quilômetro quadrado bem grande, assim, um valor mais alto, né? Então, é mais ou menos isso, tá? E é um gráfico, assim, bem parecido com os que caem no Enem. Geralmente vem a fonte aqui embaixo, né? Todas as informações referentes àqueles dados ali postos nos gráficos, certo? Seguindo ainda com os gráficos, nós temos também outro tipo de gráfico bem importante, que é o gráfico de linhas, né? Os gráficos de linhas mostram as informações como uma série de pontos de dados que estão conectados por segmentos de linha reta. O gráfico de linhas é muito usado quando se quer representar o comportamento de uma variável cujos valores diminuem ou aumentam no decorrer do tempo de maneira contínua. Nesse caso aqui, olha, nós temos aqui um gráfico de linhas, tá? Geralmente a gente vê muito gráficos, por exemplo, de empresa. No mês tal, nós tivemos um faturamento ali bem legal, cresceu, mas depois desse faturamento, depois desse mês diminuiu. Então é isso, e ficou ali mais ou menos oscilando os valores. Então o gráfico de linhas, ele é usado para representar esses tipos de informações. Por exemplo, aqui eu tenho entradas e saídas, por exemplo, de caixas aqui. O laranjado representa saídas e o azul representa as entradas. Por exemplo, aqui, olha, foi uma entrada de R$8.000 em janeiro e cresceu em março, decresceu. Então, é dessa forma que é representado os gráficos de linhas, tá bom? Então, esses são os tipos de gráficos, são bem cobrados na prova do Enem, então é necessário você ter esse conhecimento, principalmente como interpretá-los, tá? Porque, como eu falei no início da nossa aula, que muitas questões do Enem, elas se baseiam pela interpretação desses gráficos, né? Que eles favorecem com as informações. Então, a resposta correta muitas vezes está ali no gráfico. Então, basta a gente analisar, ler com cuidado, prestar atenção em todos os detalhes, todas as informações, que às vezes a resposta correta está bem ali, tá? Sem precisar fazer cálculo algum, apenas analisar esses gráficos. Então, os gráficos eles são muito importantes, então se você quiser tirar uma boa nota no Enem, é só prestar bem atenção nesses detalhes, colher o máximo de informações possíveis durante a sua prova. Vamos falar agora sobre as medidas de tendência central. As medidas de tendência central é um tópico muito importante dentro da estatística, pois ele é bastante cobrado no Enem. Então, sempre caem questões sobre a estatística, a maioria das questões, elas sempre vão envolver uma questão, duas, não sei estipular a quantidade, mas que sempre cai sobre as medidas de tendência central. Então, é muito importante ficar atentos a esses tópicos, tá? Então, o que as medidas que são as medidas de tendência central? A denominação medida de tendência central se deve ao fato de que, por ser uma medida que caracteriza um conjunto, terá a estar no meio dos valores. Medidas de tendência central, o próprio nome já diz, são os valores que estão no meio, sempre tenderá a esses valores centrais, tá? E quais são, né? Como que nós conseguimos identificar essas medidas de tendência central? A primeira delas é a média aritmética, também muito importante. E o que vem ser a média aritmética? A média aritmética de um conjunto de dados é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Por exemplo, quando nós falamos em média, o que vem à nossa mente? Por exemplo, ali na sua aula, na sua escola, você tem um mínimo, né? A gente fala que tem uma nota média ali, um mínimo, para você ser aprovado. Se você tirar uma nota menor que essa média, você é reprovado. Se você tirar uma nota igual ou maior que essa média, você é aprovado. Então, a média ela tem essa base aí, mais ou menos um padrão estabelecido, tá? É o valor que se obtém dividindo a soma total dos seus elementos pelo número de elementos do conjunto. Então, a fórmula para a gente calcular a média aritmética
se dá por x barra aqui, você pode identificar x barras como média aritmética, tá bom? E aqui no numerador, nós teremos a soma dos elementos, tá bom? Do conjunto, a soma desses dados, no caso, dividido pelo número de elementos que tem no conjunto. Por exemplo, se eu tenho nesse conjunto 5 informações, então aqui eu vou dividir por 5, tá? Se não ficou muito explícito, muito entendido, agora nós vamos resolver um exemplo para que você possa compreender melhor, tá bom? Então vamos lá. Aqui, sabendo que as notas de um aluno foram 8,2, 7,8, 10, 9,5, 6,7, qual a média que ele obteve no curso? Bom, nós temos aqui um exemplo bem bacaninha que pede para a gente calcular a média que esse aluno obteve no curso, tá? E nós temos aqui algumas notas, alguns dados dessas informações. Então, eu coloquei M aqui para identificar a média, mas você pode representar pelo X barrinha, ó, tá? Que é igual. Então, como eu falei, no numerador, você terá a soma desses elementos. Então, aqui em cima, olha, eu vou somar a nota desse aluno, tá bom? Todas as notas dele. Nesse caso, 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 6,7. Feita essa organização em cima, eu vou dividir pela quantidade, nesse caso, das notas, né? Quantos elementos tem aqui? Quantas notas eu tenho para poder identificar essa média? Então, vamos contar. Eu tenho aqui 8,2 é a primeira nota, 7,8 segunda, 10 terceira, 9,5 a quarta e 6,7 a quinta. Então, eu tenho 5 notas aqui. Então, será dividido por 5, porque é a quantidade de elementos que eu tenho aqui desse meu conjunto de dados, certo? Sendo assim, o que eu faço primeiro? Eu vou somar. Primeiramente, eu vou somar, não faço a divisão primeiro. Primeiro, some todos esses elementos aqui em cima. Você vai fazer a soma de 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 6,7. Fiz essa soma aqui deu igual a 42,2. Vou dividir por 5 aqui, eu já posso dividir. Então, eu obtenho 8,4. A média que ele obteve no curso é igual a 8,4, certo? Então, essa é a média aritmética. Esse aqui é um exemplo simples, apenas para compreender o conceito nessa parte inicial da média aritmética, mas logo após a abordagem do assunto, nós vamos resolver algumas questões do Enem, tá? E dentre elas terá uma questão aqui que aborda a média, tá bom? Prosseguindo com as medidas de TDC central, eu tenho agora a média aritmética ponderada. E o que vem ser a média aritmética ponderada? É igual à soma dos produtos de cada valor pelo respectivo peso dividido pela soma dos pesos, tá? Nesse caso aqui, na média aritmética, nós tínhamos apenas um valor ali, a gente não tinha um peso necessário ali dentro daquele conjunto de dados. Aqui, nesse caso, a média aritmética ponderada, eu vou ter um peso, né? Por exemplo, assim, 3 alunos tiraram nota 5, então eu vou multiplicar esse 3 pelo 5, é desta forma que nós vamos, que nós encontramos a média aritmética ponderada, né? Que nós caracterizamos MP aqui, só para identificar a média ponderada, é igual a X, que é um valor, um elemento qualquer dentro do conjunto, vezes P1, que é o peso, né? Quantas vezes esse elemento está se repetindo lá dentro do meu conjunto? 3 vezes, 4 vezes? Aí eu faço a multiplicação pelo elemento, tá bom? Mais a soma também do elemento multiplicado pelo peso e assim sucessivamente até a minha quantidade de elementos que eu tenho dentro desse conjunto, tá bom? E vou dividir pelo peso, tá? Nesse caso eu vou dividir pela quantidade que esses elementos se repetem. Por exemplo, 3 mais 5 mais 10, até essa quantidade de elementos ser atingida, tá bom? Para ficar mais claro ainda, trouxe aqui um exemplo da média aritmética ponderada, que diz assim: na tabela a seguir, temos o número de funcionários de uma empresa
para cada cargo e seus respectivos salários. Então, a média salarial dessa empresa é... Aqui nós temos uma questão bem simples e bem direta, a média aritmética ponderada, nessa parte do conteúdo, que nós vamos calcular a média salarial de acordo com as informações prestadas aqui nessa tabela, tá bom? Então, aqui nessa empresa, eu tenho essas funções, tenho a função de auxiliar administrativo, de atendente, de gerente e diretor, tá? E a quantidade de funcionários que atua em cada função dessa empresa. Então, em auxiliar administrativo, quantas pessoas trabalham nessa empresa como auxiliar administrativo? Aqui a quantidade, 5 pessoas trabalham nessa empresa como auxiliar administrativo. E cada pessoa, né, o salário aqui, ganha R$ 1.100. Não é todos, esse total aqui, tá? Somando o salário dos 5 funcionários, não, tá? Cada funcionário recebe R$ 1.100, cada funcionário, tá bom? Os 5 recebem 1.100, 1.100 no caso, tá? E na função de atendente, 16 pessoas que trabalham nesta empresa ganham R$ 2.000, né? Trabalham como atendente, ganham R$ 2.000, tá bom? Cada funcionário. E os gerentes, nesta empresa nós temos 3 gerentes, e esses gerentes, cada gerente, lembrando que cada um ganha R$ 5.500. Assim, nós temos a função de diretor, com apenas um funcionário como diretor, e ele ganha R$ 12.500, tá? E agora, como que nós calculamos a média aritmética ponderada de acordo com essas informações aqui prestadas nessa tabela? Vamos lá. MP, como eu falei para vocês, é a nossa fórmula para identificar a média ponderada, tá bom? E aqui nós vamos começar, eu só esqueci de colocar parêntese aqui, mas só para vocês conseguirem identificar, tá bom? Uma questão de visualização melhor. Vamos lá, o que é feito aqui? Eu disse para vocês que é feito uma multiplicação do peso pelo elemento, no caso desse conjunto de dados. Aqui, por exemplo, nós temos 5 pessoas, então é comum que essas 5 pessoas que trabalham como auxiliar administrativo ganham R$ 1.100. Então, o que eu vou fazer? Quantidade, no caso, ela é o peso. Então, eu vou multiplicar esse peso pelo salário, tá? Então, é essa forma que nós vamos fazer. Coloquei aqui entre parênteses, então você vai multiplicar 5 vezes 1.100. 1.100, no caso, seria o elemento desse conjunto, e 5 seria o quantitativo, tá? Quantas vezes, quantas pessoas, nesse caso, recebem esse mesmo salário. Aí você vai somar mais com o 16 vezes 2.000, que no caso que são 16 funcionários que recebem R$ 2.000. Você vai fazer essa multiplicação. Mas da mesma forma aqui com os gerentes, né? São 3 gerentes que recebem R$ 5.500. Lembrando que eles querem que essa questão que a gente descubra a média salarial desta empresa, tá bom? E uma pessoa ganha 12.500, que no caso é o diretor, tá bom? Feito isso, selecionando isso, agora posicionando todo na fórmula, informando esses valores todos direitinhos, nós vamos dividir pelo peso, tá bom? Então, eu vou dividir aqui pela quantidade, nesse caso, de funcionários, tá bom? Então, eu vou pegar 5 mais 16 mais 3 mais 1, certo? É isso. Após toda essa situação, você ter se situado e informado os valores, você vai primeiro fazer o quê? A multiplicação. Lembrando que você faz o primeiro que está dentro do parêntese, tá bom? Então, você vai fazer primeiro a multiplicação. Nesse caso, 5 vezes 1.100, que é 5.500, tá? E mais, você vai conservar aqui o sinalzinho de mais e vai multiplicar o 16 vezes 2.000, tá? Que é igual a 32.000. Mais, repete o sinal aqui da adição e faça a multiplicação. 3 vezes 5.500,
é desigual a 16.500. Mais, né, uma vez 12.500 é igual a 12.500. E você vai dividir pela soma dos pesos, que nesse caso 5 mais 16 mais 3 mais 1 é igual a 25, tá? Sendo assim, após a multiplicação, você já pode fazer a soma direta de 5.500 mais 32.000 mais 16.500 mais 12.500, que é igual a 66.500 dividido por 25, tá bom? E assim, nós vamos ter a média ponderada, nesse caso, de 2.660, né? A média salarial desta empresa é igual a 2.660, tá aqui, faltou um 6 aqui, 2.660 reais, certo? Então, esse é mais um tópico bem legal e importante sobre medidas de tendência central, tratando sobre média, tá? Continuando com as medidas de tendência central, agora eu tenho a mediana, que também é bem importante, também cobrada nas provas do Enem, tá? Então, a mediana, o que é a mediana? A mediana, ela representa o valor central de um conjunto de dados. É basicamente o valor que está ali no meio daqueles elementos, ali o elemento central daquele conjunto de dados, tá? Depois de ordenados os valores em ordem crescente ou decrescente, que é chamado de relação de organização, a mediana será... Bom, antes de eu conseguir identificar a mediana, é necessário eu fazer uma organização desses valores, tá bom? Por exemplo, ali eu posso ter valores que estão... Por exemplo, o 5 vem primeiro que o 2, né? Mas a gente sabe que a ordem correta é o 2 vem primeiro que o 5, né? O 2 é menor que o 5, então ele vem na frente, né? Seguindo a nossa ordem, nosso sistema de numeração, tá? Então, nós temos que fazer essa organização. Essa organização pode ser de forma crescente, no caso do menor para o maior, ou de forma decrescente, que é do maior para o menor, tá bom? E após feita essa organização, há duas características, duas atribuições bem importantes para a gente poder identificar a mediana, tá? O valor que se encontra no centro do grupo, se a quantidade desses valores for ímpar. Nesse caso, a mediana será o valor que se encontra no centro do grupo se a quantidade for ímpar. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de dados e eu tenho 7 elementos aqui dentro, tá? Eu tenho um número de elementos ímpar. Então, a mediana será o valor que está no meio, o valor central, o elemento central, tá bom? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês verificarem, tá? Mas e se for par? Né? A mediana será a média aritmética entre os dois valores centrais. Olha aqui, ó. Entre os dois valores centrais, se a quantidade desses valores for par. Se no meu conjunto de dados eu tenho um número de elementos, uma quantidade de elementos par, então a mediana, nesse caso, será a média entre esses dois valores centrais. Bom, nesse caso aqui, ó, primeiro eu tenho aqui um exemplo que mostra quando, no caso, eu tenho uma quantidade de elementos ímpar dentro desse conjunto. Aqui, ó, nós temos 3 elementos sobrando para a esquerda e 3 elementos sobrando na direita, e o valor central aqui, que seria o quarto elemento, é a mediana, tá bom? E você pode até fazer uma eliminação, por exemplo, aqui eliminando pelas extremidades, no caso, né? Aqui, olha, vou tirar esse aqui, o primeiro, o último, você vai contando 2, aí sobrou, você chegou no final, mas fica a seu critério. O mais importante é você identificar o elemento central, né? No caso, que está no meio desse conjunto de dados. E no caso, se uma quantidade for par, como eu trouxe aqui, olha, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Nesse conjunto aqui, eu tenho 6 elementos, tá bom? Então, olha, 2 para a esquerda, 2 para a direita. E nesse caso aqui, eu vou ter 2 valores centrais.
Então, qual vai ser a mediana? Vai ser o 6, vai ser o 8? Não, nesse caso, você vai encontrar a média aritmética entre esses dois valores, tá? Você vai somar, como nós acabamos de aprender em média aritmética, você vai somar esses dois valores e dividir por 2, que nesse caso é a quantidade desses dois elementos apenas, tá bom? E o valor, né, dessa média aritmética, dessa divisão, será a mediana, tá bom? Então, para ficar bem mais claro ainda, eu trouxe aqui um exemplo que nós vamos resolver, que diz assim: em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando que os valores medidos foram, aí tá aqui as informações, tá bom, das alturas dos alunos, qual o valor da mediana das alturas dos alunos? Muito interessante essa questão. E o que a gente faz primeiro? Primeiro nós devemos colocar os valores em ordem, né? Como eu falei para vocês. Pode ser em forma crescente ou em forma decrescente. Nesse caso aqui eu organizei, né, esses valores, as alturas, em ordem crescente, tá bom? E o que nós vamos analisar? Primeiro nós vamos contar, né? Quantos elementos tem aqui dentro desse conjunto. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 elementos. E 9 é um número ímpar. Então, eu sei que a mediana ali vai ser o meu elemento central. Eu já vou conseguir identificar. Então, nesse caso aqui, a mediana será o quinto elemento, né? Olha, se a gente for analisar de 1,50 até 1,60 e de 1,67 a 1,78, em cada lado eu tenho 4 elementos sobrando. E aqui ficou apenas um elemento central, tá bom? Nesse caso, 1,65 é a mediana, correto? Prosseguindo, eu trouxe um outro exemplo, agora com uma quantidade de elementos par. Vamos lá. Diz assim: calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Então, eu tenho aqui 6 elementos, tá? Primeiro, nós vamos colocar em ordem, né? Nós vamos organizar. Aqui eu coloquei também do menor para o maior em ordem crescente. E nós vamos contar. Temos quantos elementos aqui? Como eu falei ainda agora para vocês, nós temos 6 elementos aqui dentro, tá bom? Desse conjunto. Então, nós já sabemos que a mediana será, será a média dos dois valores centrais, tá bom? Então, tenho aqui 2 valores e 2 valores para a direita e 2 valores para a esquerda. Então, nós iremos tirar a média dos 2 valores centrais, que nesse caso é 27 mais 32 dividido por 2. A média é igual a 29,5, tá? Portanto, a mediana é 29,5, tá? Prosseguindo, nós vamos falar agora até a última medida de tendência central que eu vou falar para vocês, é moda. É bem fácil também de ser identificada. A moda, ela representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Como assim? Nesse caso aqui eu trouxe uma imagem só para representar a moda para vocês. Nesse caso aqui nós temos uma altura aqui estipulada e nós temos pessoas mais altas e mais baixas que essa altura. E qual é a altura que é mais frequente aqui? São desses 3 bonequinhos aqui que estão circulados, né? Nesse caso, essa é a moda é igual a 3, tá? Se não ficou bem claro, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vamos analisar. Em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapato. E aqui nós temos a numeração dos sapatos. Qual o valor da moda desta amostra? Bom, vamos lá. Feito isso, você pode organizar os valores, tá? Mas vamos analisar aqui qual é a numeração, nesse caso, que mais se repete, né? Qual é o número mais frequente aqui dentro dessas informações aqui passadas, tá?
Então aqui eu tenho o 34, o número 34, ele se repete apenas uma vez, né? E o número 39, quantas vezes se repete o número 39? Também só uma vez. O número 36, você assim vai contando os resultados, tá bom? E aqui nesse caso a moda é igual a 36. Vamos ver aqui. 36 se repete 3 vezes, olha, nenhum outro número aqui, nenhum outro valor se repete mais que 3, tá? Então a moda nesse caso é 36, correto? E eu tenho algumas observações para fazer em relação à moda, assim, só uma questão de conceituar, né, finalizar essa parte das medidas de tendência central. E quais são essas observações? Bom, quando há dois valores que se repetem na mesma intensidade, quer dizer que é bimodal, pois há duas modas. Pode acontecer num conjunto de dados, por exemplo, quando você for identificar a moda desse conjunto de dados, pode aparecer dois valores que se repetem na mesma frequência. Por exemplo, aqui, olha, o 36 ele se repete 3 vezes, o 38 2 vezes. Mas caso aqui aparecesse de novo um 38, aí nesse caso nós teríamos dois valores que aparecem na mesma frequência, 3 números 36 e 3 números 38. Nesse caso aqui é bimodal, tá? Vamos analisar aqui, olha. Por exemplo, o número 2 se repete quantas vezes? Tem uma, 2 vezes. O número 3, uma, 2. Olha, número 3 e o número 2 aqui, eles se repetem na mesma frequência, 2 vezes cada um. Nesse caso, há duas modas, que é 2 e 3. Portanto, é bimodal, certo? E caso se todos os valores se repetirem na mesma intensidade, quando todos os valores se repetem na mesma intensidade, então não há moda nessa distribuição. Nesse caso aqui, olha, 1 se repete uma vez, o 3 uma vez, 4 só uma vez, 6, 9, 11 e 2 se repetem só uma vez, tá? Esses números não se repetem. Então, nesse caso não há moda, tá bom? Eles se repetem na mesma intensidade, certo? Então, essa foi a parte das medidas de tendência central. É bastante importante, só reforçando que é muito importante estarem por dentro, porque é o que é bastante cobrado nas provas do Enem, principalmente em estatística, certo? Bom, continuando, vamos já para a última parte do nosso conteúdo, que fala sobre as medidas de dispersão, certo? Então vamos lá. Nem sempre a média aritmética é suficiente para tirar conclusões em um grupo de dados. Para isso, recorremos ao estudo das medidas de dispersão. Essas medidas medem a variabilidade dos dados e permitem verificar se o conjunto de dados é homogêneo ou heterogêneo. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável. Bom, as medidas de dispersão é mais um tópico muito importante, também cobrado na prova do Enem, e ali ele permite ver se, em relação à média, se tem um padrão, se é estabelecido, como os valores são organizados, por exemplo, em atrasos de voos, por exemplo, de uma companhia aérea e outra. Qual é que é menos regular, qual é que acontece menos atrasos nos voos, tá? Então, é mais ou menos essa relação de regularidade que nós vamos estar vendo aqui nas medidas de dispersão, certo? Prosseguindo, nós temos a amplitude, né? Primeiramente, a amplitude. O que é a amplitude? Essa medida de dispersão é definida como a diferença entre o maior e a menor observação de um conjunto de dados. Por exemplo, se ali, nesse meu conjunto de dados que eu tenho, eu vou pegar o maior elemento, né, o que tem o maior elemento, e vou subtrair pelo menor, certo? E ali eu tenho uma amplitude, certo?
Seguindo, nós temos o desvio. E o que é o desvio? O desvio é a diferença entre um dos números do conjunto e a média desse conjunto. Ali nós vamos avaliar, por exemplo, se esse determinado elemento dentro que compõe esse conjunto de dados, ele está ali abaixo ou acima da média, tá? É mais ou menos como eu citei para vocês no início, essa questão de regularidade, tá bom? Prosseguindo, nós temos aqui um exemplo de amplitude, né? No caso, o setor de controle da qualidade de uma empresa seleciona ao acaso peças de um lote. Quando a amplitude das medidas dos diâmetros das peças ultrapassa 0,8 centímetros, o lote é rejeitado. Considerando que em um lote foram encontrados os seguintes valores, e aqui nós temos os valores dos lotes que foram encontrados, esse lote foi aprovado ou rejeitado. Aqui é um questionamento sobre os valores desse lote, né? Se eles vão seguir um padrão, tá? Um certo padrão. Então, como é que nós vamos calcular? Dentre eles, se eles estão muito dispersos, vão ser aprovados ou rejeitados, tá? Então, vamos lá. A amplitude, como eu falei, ela é, no caso, a diferença entre o maior e o menor valor desse conjunto de dados. Nesse caso, o maior número fornecido aqui das informações é o 2,9, tá? Menos 2. E a amplitude, nesse caso, é igual a 0,9. E nesse caso, o lote foi rejeitado, pois ultrapassou o limite da amplitude, tá? Vamos seguir, então, aqui com a variância, tá? A variância é outra medida de dispersão muito importante também. E ela diz assim: a variância é a medida que indica o afastamento dos elementos de uma amostra de números em relação à média. Ali, olha, quanto que eles vão variar. Será que vai variar muito? Será que vai variar pouco? E é definido como a média aritmética entre os quadrados dos desvios dos elementos de uma amostra, tá? Dessa forma que nós encontramos o quadrado dos desvios. Lembra do desvio que nós acabamos de ver? Que é a diferença entre a média e qualquer elemento. É dessa forma que nós encontramos a variância, tá bom? E por fim também nós temos o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, tá bom? E também nós temos o desvio médio, né? Que é a média aritmética dos desvios, tá? E para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo. No caso, eu trouxe uma observação aqui bem interessante também. E diz que as 3 medidas de dispersão conduzem à mesma conclusão. Será considerada menos dispersa, no caso mais homogênea, a amostra que apresentar a menor medida. Por exemplo, se for um valor mais próximo que zero, né, quanto menor o valor encontrado, mais próximo de zero, menor é a dispersão em relação à média aritmética. Consequentemente, mais regular essa amostra será. Lembra do exemplo inicial que eu trouxe sobre a companhia aérea que tem mais regularidade em atrasos de voos? Por exemplo, se ali nós vamos calcular essa medida de dispersão, se ela for mais próxima de zero, significa ali que não tem tanto atraso. Quanto mais longe de zero, né, quanto maior de zero, ali acontece mais atraso, então ela não é tão regular assim. E essa questão de regularidade, gente, que é bem cobrado nas questões do Enem, tá bom? E para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo. Nós temos um quadro aqui com as notas de alguns alunos, tá? O aluno A obteve, por exemplo, numa prova, uma nota 3. Já B teve 7. C obteve uma nota de 6 pontos. D, 5. E E, 4 pontos, tá bom? E aqui, primeiro, nós vamos encontrar a média, tá bom? Sempre que eu vou trabalhar com as medidas de dispersão, nós vamos calcular as medidas de dispersão nesse exemplo aqui, eu vou ter que encontrar a média. E a média a gente já sabe, né, calcular, que é a soma dos meus elementos dividido pela quantidade deles, né? Nesse caso, 3 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 dividido por 5, né? Temos aqui 5 notas de alunos, 5 alunos no caso, né, para ser observados. Como não tem peso, então já vou fazer direto, né? E nesse caso a média é igual a 5.
tá? Seguindo disso, nós vamos calcular o desvio. Lembrando que é o desvio, que é a diferença entre a média, né, e um dos elementos. Nesse caso, nós vamos ver aqui de todos os alunos quais deles estão mais afastados da média, tá? Ou mais afastados, ou mais regular com a média, tá? Nesse caso aqui, o maior pelo menor, que é 5 menos 3 do aluno A, é igual a 2, né? Do aluno B, 7 menos 5 é igual a 2. E o aluno C, que é 6 menos 5, que é a média, é igual a 1. 5 menos 5 igual a 0 e 5 menos 4 igual a 1. Aí nós podemos ver que esse aluno aqui, ele tá um pouco abaixo aí da média. Já esse aluno aqui está 2 pontos acima da média, né? E é dessa forma que nós fazemos essa análise, tá? Com isso, nós vamos agora calcular a variância. O que seria a variância? A variância é a média aritmética dos quadrados dos desvios. Vou levar esse resultado aqui de cada aluno, o desvio de cada aluno, e levar ao quadrado, tá bom? Por isso que eu tenho aqui 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 0 é ao quadrado também, tá? Se eu esqueci de colocar, mais 1 ao quadrado. E 0 elevado ao quadrado é 0, então não vai mudar tanto, tá? Dividido por 5, que no caso é a quantidade aqui dos alunos, no caso. Com isso, a variância vai ser 10 dividido por 5, que é igual a 2, tá? Por fim, nós vamos aqui ver o desvio padrão. E o que é o desvio padrão, como eu já havia falado para vocês? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Portanto, aqui, o desvio padrão é igual a raiz de 2, tá? Então, esse foi o nosso conteúdo de estatística. Todos esses tópicos abordados são bastante relevantes e são cobrados na prova do Enem. Então, nós temos que analisar, temos que ler com cuidado, prestar bastante atenção em cada detalhe e informação prestadas nas questões, tá bom? E agora nós vamos para algumas resoluções de questões sobre esse conteúdo e os tópicos abordados.